que isso acontece? Você sabe como a física explica esse tipo de fenômeno? Fica aí que eu vou te explicar tudo isso. Bom, primeira coisa a gente tem que entender o que é o som. Som são ondas sonoras. Você deve ter ouvido falar de ondas sonoras. Mas o que são ondas sonoras? Ondas sonoras são ondas mecânicas. Vou explicar melhor. Quando a gente fala em onda, a primeira coisa que você pensa são ondas do mar, possivelmente. Ondas do mar são um tipo de onda, sim, mas existem muitos outros tipos de onda que se propagam em meios diferentes, inclusive existem ondas que nem precisam de um meio para se propagar. Hoje a gente vai estar falando das ondas sonoras, que são ondas que dependem sim de um meio para se propagar. E que meio que é esse? É o ar. As ondas sonoras, elas são como se fosse uma perturbação que acontece no ar, certo? Que se propaga no ar e chega no nosso ouvido em forma de ruído, em forma de som. O som ele também pode trazer muitas sensações, certo? Por exemplo, quando você ouve uma música, quando você ouve um podcast que você gosta, você está usando o som para te dar uma sensação muito boa. Você também pode ter uma sensação de irritação. Você pode estar num trânsito caótico, quando alguém arranha um quadro com esse som, você também pode ter a sensação de irritação. Quando você toca um instrumento musical, muitas coisas vão influenciar o som que você vai ouvir. Por exemplo, o material que o instrumento é feito, a intensidade que você toca, o formato e o tamanho do instrumento e até a tensão das cordas, no caso do violão e de outros instrumentos do tipo. A gente pode perceber isso quando a gente está falando, por exemplo, de um violão. Quando a gente fala de um violão, a gente tem um exemplo muito grande ali de diferentes tipos de sons feitos pelo mesmo instrumento. Mas o que define um acorde C mais agudo, um acorde C mais grave, eu tocar mais alto, eu tocar mais baixo? O que muda nas ondas sonoras para que isso aconteça? Vamos entender melhor isso daí. Vocês podem reparar que está faltando um violão ali, é porque esse violão está aqui comigo. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre essa corda e essa corda. Essa corda aqui é a corda Mi, e essa também é a corda Mi. Já explico isso para vocês. Vocês podem ver que agora eu estou com um programa aberto aqui na minha tela. Esse programa chama Audacity e eu vou mostrar para vocês a diferença entre uma corda e outra. Vou colocar para gravar e eu vou tocar, isso aí são as ondas sonoras da minha voz. Eu vou tocar agora a corda Mi do violão, a Mi mais grave. Vocês podem ver que gerou um tipo de onda. Agora eu vou tocar a corda Mizinha, que é a Mi, só que mais aguda. Vocês podem ver que enquanto eu falo, ele está reconhecendo a minha voz. Vamos lá. Vocês conseguiram entender a diferença entre uma e outra? De novo. Existe diferença entre essas duas notas, e eu vou mostrar para vocês agora. Vamos pegar essas duas notas aqui, vamos pegar o gráfico delas, e vocês vão entender a diferença de uma para outra. Bom, agora eu estou trazendo para vocês a comparação entre as duas notas que eu fiz anteriormente. A gente tirou o ruído daquele outro gráfico, a gente ajeitou aqui as interferências externas para que fique mais fácil entender a diferença do espaçamento entre as ondas. Vamos demarcar aqui uma oscilação completa da onda de cima. Beleza? No caso, a onda de cima é o Mizão, que é o Mi mais grave, certo? E você pode ver que para 4 oscilações que a onda de baixo completa, a onda de cima completa apenas uma, certo? Ou seja, a frequência da onda de baixo é maior e especificamente 4 vezes maior, porque para uma oscilação que a onda de cima completa, a onda de baixo completa 4. Certo? E aí a gente pode entender que quanto menor o comprimento, maior a frequência. Quanto menor o comprimento de onda, maior vai ser a frequência daquela onda. E quanto maior a frequência, mais aguda aquela nota é. Então a nota de baixo é a mais aguda e a nota de cima é a mais grave. Por isso que a gente chama de Mizinho e de Mizão. E aí, trazendo isso para número, se a gente trouxer isso para número, a gente vai poder dizer que a curva de cima tem uma frequência de aproximadamente 82 Hz e a curva de baixo tem uma frequência de aproximadamente 330 Hz. Sim, a frequência é medida em Hz, é importante vocês saberem disso. E aí vocês podem ver que pelos valores vai dar aproximadamente 4 vezes maior. 82 vezes 4 dá aproximadamente 330. É porque é 82 e uns quebrados ali. Mas vocês conseguem ver através desse gráfico qual é a proporção de uma onda para outra.
Bom, outra coisa muito interessante é, se eu pego essas duas notas e toco elas ao mesmo tempo, dessa forma aqui, você vai estar ouvindo duas notas de frequências diferentes, porém você vai estar ouvindo um som só. No caso, é isso aí que está acontecendo. Você vai ter uma junção da frequência da primeira nota com a frequência da segunda nota e você vai chegar no seu ouvido exatamente essa onda aí, que é a terceira onda que está embaixo delas duas. Então é isso que acontece quando você junta as duas notas e você toca elas ao mesmo tempo. É isso que chega no nosso ouvido nesse momento. Opa. E aí, gente, tudo bem? Vim no futuro com o cabelo cortado até, só pra falar que tem um errinho nesse vídeo. De vez em quando eu vou falar que um som tá mais alto que o outro, que alguma coisa tá mais alta que a outra. Então, quando eu falar isso, significa que um som tá com um volume maior que o outro, a intensidade tá maior que o outro, certo? Eu quis deixar isso bem claro, porque a gente usa a palavra altura quando a gente está se referindo ao conceito de frequência. Então, para não ter essa confusão de conceitos, toda vez que eu falar que um som tá mais alto que o outro, vai tocar essa buzina aqui. E isso significa que eu tô querendo dizer que um som tem um volume maior, uma intensidade maior que o outro, beleza? Pode voltar o cara do passado aí e segue o vídeo. Agora que vocês já entenderam um conceito de frequência, eu vou explicar outro conceito para vocês também muito presente nas ondas. Vocês estão ouvindo uma música, certo? Se eu faço assim com ela, vocês vão reparar que ela ficou mais alta, mas continua sendo a mesma música, a mesma frequência, porém ela está com um volume maior. O que é isso? Qual é o conceito físico que faz com que essa música fique mais alta? A gente chama isso de intensidade. E a intensidade, ela vai depender da amplitude da onda. Eu vou colocar para vocês aí uma imagem e vocês vão reparar. A primeira onda, ela tá com uma certa amplitude. A de baixo, ela tá com uma amplitude maior. Ou seja, qual o som que vai estar mais alto? O de cima ou o de baixo? O de baixo, claro, porque a amplitude do som de baixo é maior do que a amplitude do som de cima. Ou seja, o volume vai ser maior, você vai ouvir mais alto, igual a música. Bom, e o próximo conceito que a gente vai entender sobre ondas é um conceito muito presente numa matéria que a gente chama de acústica. E esse conceito se chama timbre. Vou explicar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei que quando eu tocava essa nota, isso era um Mi? É possível eu tocar o mesmo Mi sair com um som diferente. Como? Se eu tocar esse Mi em outro instrumento. E agora você pensa comigo, bom, se ele vai tocar esse Mi, a frequência vai ser igual, vai. Então o que diferencia eu tocar um Mi no violão, um Mizinho no violão, e eu fazer essa mesma coisa, só que no teclado? Vocês conseguiram reparar que ele tocou as mesmas notas, com a mesma frequência, e você ouviu um som diferente. Isso é o que a gente chama de timbre. Instrumentos diferentes possuem timbres diferentes. Como que a gente pode falar isso? Bom, a onda ela vai percorrer um certo caminho. Mas, dependendo do instrumento, ela vai ter uma perturbaçãozinha nesse caminho, uma tremidinha que pode ser que altere o som. E aí, essa alteração, sabe, essas tremidinhas que ela dá nesse caminho, elas são diferentes, por exemplo, quando você está falando do violão e quando você está falando do piano, ou do violino, ou do violoncelo, ou do trompete, entendeu? Bom, você pode reparar que a gente tem perturbações diferentes no violão e no teclado. Graças a isso, o violão sai um som e o teclado sai um outro som, mesmo a gente tocando a mesma nota. E o que altera o timbre de um instrumento? Por exemplo, eu tenho um violão de nylon e um violão de aço. Eles têm sons diferentes. Bom, se eu for entrar nisso, eu vou me estender muito. Mas, no caso do violão, é o tipo de madeira, é o tipo de corda, é a tensão que você coloca na corda, é o formato do violão. Então, graças a isso, cada instrumento tem a sua diferença ali na hora de fazer os acordes.
Bom, eu espero que você tenha gostado, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o que é uma onda sonora. E pra quem gostou daquele videozinho lá que tocou no começo, a gente vai deixar um maiorzinho agora pra vocês. É isso, muito obrigado e fui! Esse vídeo foi produzido pelos alunos Gabriel Fernandes Silva, Caio Nabuco Barbosa e Lucas Brasil de Cerqueira, do projeto PIBID